Meus queridíssimos, prezados, caríssimos alunos, vamos agora falar de acentuação gráfica. A acentuação gráfica é um pouquinho menos cansativo, chatinho do que a ortografia, mas também envolve um pouco da questão da memória visual, só que agora com uma quantidade um pouquinho maior de regras, então é menos memória visual. Gente, não fica chateado de eu falar que é um pouquinho chatinho, cansativo, talvez até o aluno discorde, não tem problema, não é? De repente o aluno fala, não, eu acho uma matéria mais tranquila, gostei mais dessa aula. É que eu, particularmente, me empolgo com a aula de análise sintática, porque ali a gente percebe que é interpretar, é analisar o enunciado. Aqui é um pouco de memorização, de visualização da palavra. Então a aula, na minha opinião, ficou um pouquinho mais maçante, por isso eu fui deixando mais para o final. Mas lembrem-se, se no final parece que fica um pouco maçante, tem também aqueles capítulos realmente finais, né, os últimos capítulos imperdíveis, em que a gente vai praticar bastante, analisar a prova, ver dicas da FUMARC. Então vamos acompanhar, firme e forte até o fim, e a gente tem que estar pronto para tudo. Concurso não é só a parte boa, né? Tem também os ossos lá, a parte ruim, mas que a gente tem que pensar, vai valer a pena. É o plantio para uma excelente colheita. Assim é o que a gente deseja, não é? Então vamos trabalhar, vamos que vamos, na telinha comigo, acentuação. Gente, para trabalhar a acentuação é importante antes separar a sílaba da palavra, tá? Porque mesmo que a prova não te peça para separar a sílaba, fica essa dica aí. Questões de acentuação, assim como a gente viu lá com as questões do ditongo, dos encontros vocálicos, tem que antes separar a palavra. Então, na língua portuguesa, nós temos 4 classificações possíveis para as palavras com relação à divisão silábica. A gente viu uma aula de divisão silábica, eu não mencionei essas classificações, elas aparecem agora então. Se a palavra tem apenas uma sílaba, nós vamos dizer que é uma palavra monossílaba. Então, já destaquei para vocês lá, mono significa então né? Então, anota lá, mono, Então, o que é uma palavra monossílaba? Que tem apenas uma sílaba. Dissílaba, nós já vimos que di significa 2, a palavra tem agora 2 sílabas. Tri, nós também já vimos que significa 3, a palavra tem 3 sílabas. Poli não significa 4, né, gente? Só lembrar, já dei esse exemplo para vocês lá no iniciozinho do curso, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo pela 4ª vez, ela não foi policampeã, né? Ela foi tetracampeã. Então, poli não significa 4. Mas pra gente, poli vai ser a partir de 4. Poli significa, então, muitos, vários. Então, monossílaba é a palavra que tem uma só sílaba. Dissílaba é a palavra que tem 2 sílabas. Trissílaba é a palavra que tem 3 sílabas. E polissílaba, então anote lá que poli significa muitos, vários, nós vamos tomar como vários a partir de 4, tá? Então, poli pra gente, a ideia não é de 4, mas a gente toma como muitos, como vários, a partir de 4 sílabas. No caso das palavras, gente, só uma curiosidade, você pode falar monossílaba e você pode falar monossílabo, não tem problema, depende da concordância. Por exemplo, a palavra é monossílaba. Agora, o vocábulo, lembra que vocábulo é sinônimo de palavra? É monossílabo. Então, se eu falar monossílaba, se eu falar monossílabo, tanto faz, tá? Então, sem problema. Bom, a palavra que for monossílaba, ela vai se subdividir, pessoal, em átona e em tônica. O que é um monossílaba átona? Ou uma palavra, uma sílaba átona? Átona é a fraca, anotem aí. E tônica é a forte. Então, um macetezinho para facilitar a sua vida, já que vamos falar agora de acentuação. T de tônico, T de tem. Tem o quê, professora? Tem acento, tá? Então, pessoal, as palavras monossílabas, elas podem ser átonas e tônicas. T de tônico, T de tem acento. Então, primeira regrinha básica de acentuação aqui pra gente, são acentuadas as monossílabas tônicas. Então, T de tônico, T de tem acento. Primeira regrinha de acentuação é essa, põe lá. Acentuam-se as monossílabas tônicas. E você vai se lembrar de que tônica é a forte, porque veja bem, mais coisinha boa, mas para ajudar. Lembra de biotônico? Lembra da propaganda do biotônico Fontoura, que tomava para ficar forte, né? Então, o biotônico vem de força. Então, sílaba tônica é a sílaba forte. Sílaba átona é a sílaba fraca. A monossílaba, a palavra de uma só sílaba, que for tônica, que for forte, T de tônico, T de tem, ela tem acento. Aqui for fraca, A de átono, A de ausência, ela não tem acento. Então, a primeira regrinha básica de acentuação que surge pra gente é essa. Tem acento o monossílabo átono. Tem acento o monossílabo tônico. E não tem acento o monossílabo átono. Essa é a primeira regrinha de acentuação que surge aí pra gente. Observem lá, por exemplo, um caso de E confrontando com E. Olha só a diferença de pronúncia, ó. Aqui eu digo E,
É tão fraco que pode virar I. João e Maria, eu posso falar João e Maria, de tão fraquinho que é. Agora, eu não posso falar que João e Maria aqui, né? Eu falo que João é irmão de Maria, por exemplo. Então, João é irmão de Maria, então aqui já é o tônico. Se é tônico, é, então tem acento. Se é átono, e, então não tem acento. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, essa aqui foi só recordando, mas a gente acabou de falar bastante sobre isso, né? Na língua portuguesa não existe sílaba sem vogal, então essa aula não é de separação silábica, mas para a gente saber acento tem que separar a sílaba. Então lembrar lá do caso clássico de psicologia. E lembrar também que as vogais repetidas, como em álcool, em creme, em voo, as vogais repetidas, elas são separadas. Então isso aqui foi só lembrete, na verdade. Eu pus como atenção, mas na verdade só um lembrete, porque a gente já viu isso em aula anterior. Então, vamos seguir. Agora, vamos, então, para regrinhas básicas de separação silábica. A primeira eu acabei de explicar, né? Os monossílabos átonos, que são os fracos. Então, A de átono, A de ausência de acento, eles não são acentuados. T de tônico, T de tem acento. Mais um exemplo aqui pra gente. D, preposição. E D do verbo dar. A preposição, ela é tão átona, tão fraca, que se eu falo, por exemplo, põe um exemplo aí. Eu gosto de você. Ele é tão átono, tão fraco, que a gente pode ler com sonzinho de I, né? Eu gosto de você, não tem problema algum. Então, a prova de que esse monossílabo é átono, e por isso mesmo ele não tem acento, é que eu posso ler com sonzinho de I. Eu gosto de você. Agora, eu quero que você dê o presente a ele. Então, dê o presente a ele. Dá para eu ler essa frase, de o presente a ele? Não dá, né, pessoal? Justamente porque agora é forte, é tônico, então tem o acento, dê o presente a ele. Aqui é do verbo dar, tá? Ação de dar. Então, lembrem-se, tônico é a sílaba forte, lembra do biotônico. E T de tônico, T de tem acento. A de átono, A de ausência. Então, monossílabos tônicos têm acento, monossílabos átonos não têm acento, tá bom? Agora, na sequência, vamos relembrar os hiatos. Nós já sabemos que hiato é aquele encontro vocálico em que as vogais se separam nas sílabas. Então, surge agora uma segunda regra de acentuação. Então, a gente pode até numerar aqui no material para ficar mais fácil, tá, pessoal? Regras importantes. Põe lá, número 1, foi essa dos monossílabos, que os átonos não são acentuados e os tônicos são acentuados. Agora, vamos para uma regrinha de número 2, que vai envolver o hiato. Por isso que eu disse que não dá para trabalhar a acentuação sem separar a sílaba. Eu vou separar a sílaba, vou perceber que essas vogais ficam em sílabas separadas, por isso é um hiato, e aí vem a regrinha. Os hiatos I e U, se ficarem sozinhos na sílaba, seguidos ou não pela letrinha S, vocês vão perceber que várias regras de acentuação, elas falam que esse Szinho não interfere, tá? O I e o U, se ficam sozinhos na sílaba ou seguidos do S, eles são acentuados. A minha dica, muito parecida com o que eu fiz lá atrás na parte de ortografia, é lembrar da palavra, eu acho mais fácil. Lembra da dupla saída e saúde, saída e saúde. Sa-i-da. Esse I tem um encontro vogal ali com A, mas está em sílaba separada. E saúde, esse U tem um encontro vocálico com A, mas em sílaba separada. Então, você constrói a regra pela dupla saída e saúde. As vogais I e U, quando representam um hiato, tem que ter o hiato com a outra sílaba, e estão sozinhos, eles ficam acentuados. Aí, gente, cuidado, né? Olha só, eu disse o I e o U sozinhos, ou no máximo seguido da letrinha S, igual aconteceu lá em país. Olha lá. País, eu tenho esse I, que constitui um hiato com esse A, não é? Está seguido do S, não tem problema, por isso país recebe acento. Vai confrontar com pais, porque pais é monossílabo, não separa, então não é hiato mais. Põe bem grande lá, pais, não tem hiato. Então, pais, plural de pai, né? O pai, os pais, reunião de pais. Então, pais não tem acento, porque não é hiato. Agora, país tem acento porque é hiato. Então, por isso a importância de separar a sílaba, tá vendo? Então, lembra, mesmo que a prova não mande você fazer a divisão silábica em uma questão que envolva a acentuação, separe a sílaba. Essa dica é importante. Então, pais é monossílabo, não separa, então não tem hiato, por isso não tem acento. País é dissílabo, separou, tem hiato, o I foi acompanhado do S. Então, o I e o U sozinhos ou seguidos do S. O S não interfere. Em contrapartida, olha o que acontece com a palavrinha juiz e vai acontecer a mesma coisa com a palavra raiz. Gente, olha que loucura, ó. Pega a palavra raiz e põe no plural. Fica raízes. Agora você vai observar que no singular não tem acento e no plural tem. Por quê, professora? Vamos separar a sílaba? Raiz. Ra-i
zes. Nas duas palavras, eu tenho um hiato. O i se separou do a. Entretanto, no singular da palavra raiz e da palavra juiz, nós vamos observar que o if não ficou sozinho nem seguido de s, ele ficou seguido do z. No plural, raízes e juízes, agora sim o i fica sozinho, então aí ele recebe acento. Então não tem jeito de fugir dessa regrinha. Nos hiatos, o i e o u vão receber acento se, somente se, estiverem sozinhos ou seguidos do s. Lembra da duplinha saúde e saída, para você saber, outra sozinho. E o S não vai interferir. Aqui no juiz e raiz foi Z, então não está sozinho, então não posso mais colocar o acento. Cuidado com isso, tá? Então essa é a segunda regra de acentuação. Primeira, os monossílabos tônicos acentuados, átonos sem acento. Segunda regrinha, hiatos I e U, sozinhos na sílaba ou seguidos de S, recebem acentos. Se não estão sozinhos na sílaba, igual aconteceu com raiz, com juiz, não vai ter o acento, tá? E tem que ser hiato, então lembrar que a regrinha aqui é dos hiatos, por isso a importância de separar a sílaba. Gente, não está em sequência, não sei por que fugiu da ordem, eu vou pular uns slides e vou lá adiante, lá na frente, eu tenho certeza de que eu pus isso aqui, pessoal, não é possível. Está aqui, ó, esse é atenção, tá? Deveria estar lá atrás, desculpem, ficou deslocado aqui. Esse atenção, seguindo a tendência do I e do U. Olha que loucura, pessoal. Não se acentuam as vogais I e U dos hiatos quando vierem seguidos pelo dígrafo NH. É o caso de rainha, de bainha. Por quê, professora? Porque Dona Gramática mandou dizer. Gramática manda, a gente obedece. Sim, senhora. Amém. Então, vamos lá. Qual é a primeira regra de acentuação gráfica? Acentuam-se os monossílabos tônicos. T de tônico, T de tem acento. E não se acentuam os átonos. A de átono, A de ausência. Segunda regra dos hiatos. Qual que é a regrinha dos hiatos? Tem que ser hiato. O I e o U, se ficam sozinhos na sílaba ou seguidos de S, eles são acentuados. Se não estão sozinhos, eles não podem ser acentuados. Entretanto, tem uma situação em que ele vai estar sozinho e mesmo assim não vai receber acento. Quando vier depois dele o dígrafo NH, como rainha e bainha. Então lembra da palavra rainha. Então você vai lembrar da dupla saúde e saída, você vai lembrar da dupla raiz e juiz, e você vai lembrar da dupla rainha e bainha. Então, saída, saúde, bainha, rainha e agora raiz e juiz. Cuidado com essas expressões. Então, a regra é, os hiatos I e U, seguidos ou não de S, se ficam sozinhos na sílaba, tem acento. Exceto, infelizmente tem exceção, quando tem o NH depois, como acontece com a palavra rainha. A rainha é toda poderosa, ela é diferente, ela é uma exceção, tá bom? Agora sim a gente pode voltar lá onde nós estávamos. Agora nós vamos para a terceira regra. A terceira regra, pode pôr o númerozinho 3 lá para facilitar pra gente, são as proparoxítonas. Essa regra é maravilhosa, ela não vai encher o saco, ela não vai dar trabalho. Pessoal, proparoxítonas, todas, então aqui não tem exceção, finalmente, né, são acentuadas. Então você vai separar a sílaba, lembrando que na língua portuguesa a tonicidade a gente observa de trás para frente. Como assim, professora, de trás para frente? Pega a palavrinha e separa a sílaba dela. Se a sílaba tônica forte for a última, ela é uma oxítona. Se for a penúltima, é uma paroxítona. Se for a antepenúltima, é uma proparoxítona. Pode pôr esse lembrete aí. Então, sílaba tônica, sílaba forte, tônico é o forte, lembra do biotônico. Se é a última, a palavra é oxítona. Se é a penúltima, a palavra é paroxítona. Se é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. E não tem como, na língua portuguesa, a sílaba tônica ser antes dessa antepenúltima. Na língua portuguesa, a palavra pode ter mais de 3 sílabas, não tem problema, nós vimos lá nas polissílabas, mas a sílaba tônica ou é a última, ou é a penúltima, ou é a antepenúltima, tá? Nas proparoxítonas, anote lá, a sílaba tônica é a antepenúltima, e todas serão acentuadas, como acontece aí nos exemplos da tela. Árvore, matemática, teleférico, México, e é fundamental que esses acentos apareçam, tá, gente? Se não virar arvore, matemática, teleférico, mexico, não vai dar certo, né? Então, olha a força lá no árvore, matemática, teleférico, México, então não tem como a gente errar. Então essa regra a gente não vai alongar muito, porque ela é bem tranquila. Agora vamos para a quarta regra, que vai aparecer finalmente o meu tão querido xizinho de versos, quando a gente vai confrontar duas coisas. Gente, uma coisa para facilitar é o seguinte, ó,
Na sílaba tônica, a gente tem as oxítonas, quando a sílaba tônica é a última, acabamos de ver, as paroxítonas quando é a penúltima e as proparoxítonas quando é a antepenúltima. O que acontece? Proparoxítona é a regrinha mais básica, né? Todas são acentuadas, não tem exceção. Oxítona e paroxítona, que são as que sobram, elas vão rivalizar, pessoal, vai ter uma rixa entre as duas. Como assim, professora? Nas regras que eu aplicar para as oxítonas, consequentemente, eu não posso aplicar para as paroxítonas. Quer ver? Vamos para a tela que você vai entender melhor. Olha só. Primeiro eu vou te sugerir lembrar desse trio cajá, café, cipó. Cajá, café, cipó. Cajá, café, cipó. Fácil de lembrar. Seguida não de S. Lembra que o S não interfere. O que significa esse trio? Que a sílaba tônica aqui não é a última. Ó, cajá. A sílaba tônica foi a última. Então, quando a sílaba tônica for a última, é uma oxítona, não é? Então, pessoal, se você lembrar do trio cajá, café, cipó, você vai se lembrar, então, de que são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Anote essa regra. Então, cajá, café, cipó. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e S. Perdão, em A, E e O, seguidas ou não de S. O S nunca interfere. Então, já que eu falei da rixa com as paroxítonas, é o seguinte. Cajá, café, cipó. Lembra do trio? É fácil. Cajá, café, cipó. Cajá, café, cipó. Então, por esse trio, eu vou construir a regrinha. São acentuadas as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Então, como consequência, essa regra não pode se aplicar nas paroxítonas. Existe uma rixa aí. Então, se eu percebo que tem uma paroxítona que termina em A, eu vou falar, opa, não pode ter acento, porque cajá já era a regrinha lá da oxítona. Se eu ponho acento nas oxítonas que terminam em A, E e O, consequentemente, eu não posso pôr acento nas paroxítonas com essas terminações. Por isso, o xizinho de versos aí, essa é a rixa. Além disso, você vai se lembrar de que as vogais na língua portuguesa são 5. A já está aí em cajá, E já está aí em café, O já está aí em cipó, mas temos ainda as vogais I e U. Gente, se o trio é cajá, café, cipó, significa que as vogais I e U não podem receber acento. Então, cuidado! Caju. A sílaba tônica está aqui. Põe lá que é uma oxítona, mas ela não está no trio. O trio era cajá, café, cipó. Então, as oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. Já as oxítonas terminadas, então, em U, como caju, bambu, que as bancas adoram pôr acento, não são acentuadas, tá? Põe aí bem grande, sem acento, sem acento. Por isso, eu sugiro lembrar do trio. Cajá, café, cipó. Cajá, café, cipó. As oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, são acentuadas. As terminadas em U e I não são, tá? Então, caju, bambu, pequi. Pequi é um fruto do cerrado, é um fruto típico lá da minha terra, do norte de Minas. No estado do Goiás também temos também, tá? Então, pequi é um fruto. Então, não tem acento, beleza? Agora, fica aí na telinha. De novo, a rixa, o confronto das paroxítonas com as oxítonas. Gente, eu sugiro que você passe um marca-texto aqui, ó, para não ficar decorando um tanto de coisa, hein? Herói e heróico. Olha o que vai acontecer aqui. Perceba que herói tem o ditongo O com I, oi, oi, tanto faz a pronúncia. E heróico tem esse mesmo ditongo. Observe que herói está acentuado e heróico não. Então, não tem uma rixa da paroxítona com a oxítona. Então, você vai lembrar o seguinte. Os ditongos, os encontros E com I, E com U e O com I, eles perdem o acento nas paroxítonas. Já que tem a rixa, eles perdem nas paroxítonas, consequentemente, eles não perdem nas oxítonas. Para facilitar essa regrinha, você vai lembrar o seguinte. Eu digo ei, digo oi quando encontro as pessoas. Estão na telinha comigo, ó. Eu digo ei, digo oi quando encontro as pessoas. Quer dizer que esse ditongo do E com U, do E com I e do O com I, então eu digo ei, digo oi quando encontro as pessoas, esses ditongos aí, eles perdem o acento nas paroxítonas, consequentemente vai rivalizar com a oxítona, não vai perder lá. Então, por isso que heróico perdeu o acento, herói não perdeu. Jiboia, lembra que eu falei de jiboia lá do J? Ó, perdeu o acento. Ideia, perdeu o acento. Então, essas palavras perdem o acento nas paroxítonas, ó. P de paroxítona, P de perdeu o acento. Nas oxítonas não aconteceu isso, tá bom? Então, lembrar, eu digo ei, digo oi quando encontro as pessoas. Então, esses ditongos do eu, do ei, do oi, esses encontros aí
perdem acento na paroxítona. P de paroxítona, P de perdeu. Nas demais palavras, no caso, por exemplo, das oxítonas, o acento continua, tá? Pode permanecer na tela. Vamos lá. Aí, gente, vão surgir regrinhas bem específicas de paroxítonas, que vão ter acento e essas terminações, então, na oxítona não tem. Então, ó, cuidado. Cuidado, pelo amor de Deus. Eu falei que as paroxítonas que têm a tonicidade no ei, oi, oi, eles perdem acento. Mas se ela termina, então agora a palavra-chave é essa aqui pra gente, ó. Passa o marca-texto aqui, ó. Paroxítonas terminadas. Galera, nas paroxítonas você vai ter que observar a terminação. Nas paroxítonas terminadas em ditongo, você coloca acento. Série, história, planície. Em algumas consoantes, L, N, R, X. Então, fica decorando essa regrinha, vai ser loucura. Eu sugiro lembrar do exemplo, tá? Lembra dessas palavrinhas aí que fica mais fácil. Amável tem acento. Então, as paroxítonas terminadas em L tem acento. Hífen tem acento. Então, as paroxítonas terminadas em N tem acento. Ah, professora, mas como que eu sei que tem acento? Gente, tira o acento de amável, vira amável. Não é amável, é amável, né? Tira o acento de hífen, vira hífen. Não é hífen, é hífen. Tá vendo? Vai pelo sonzinho da palavra. Amável. Então, pelo som, eu percebo a força desse acento aqui, a necessidade desse acento. E aí dá para construir a regra. Paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Então, pronuncie a palavra, perceba a força que ela tem, que dá para deduzir a regra, tá? Também as terminadas, lembra do I e do U que sobrou lá, ó? Então, ele vai aparecer agora. Seguido ou não de S. Então, o S não interfere em nada. E também agora você vai parar tudo e vai dar uma olhadinha nesta palavra aqui, ó. Órfão. Pegue esta palavra. Gente, é o seguinte, vem comigo aqui para você entender. De modo geral, o tio, ele dá uma força, uma tonicidade para a sílaba. Por exemplo, campeão, campeão. A sílaba tônica aqui, forte, foi ão, onde tem o tio, né? Mas o que acontece na palavrinha órfão? A palavra órfão tem acento, a gente já sabe que o acento puxa a tonicidade, e ela também tem tio, então escreve bem grande aí, tome nota, registra aí, observação. Vamos lá, põe aí, observação. Só pode existir uma sílaba tônica na palavra. Só pode existir uma sílaba tônica na palavra. As demais são átonas. Então, gente, por exemplo, se eu tiver 3 sílabas, só uma é atônica, as outras 2 eu vou chamar de átonas. Professora, mas tem que ser mais de uma átona? Claro que não. Se eu tiver só 2 sílabas, uma é atônica, a outra é a átona. Então, tem que ter sílaba tônica, exceto nos monossílabos átonos, igual a gente viu, né? As demais palavras de sílabas, trissílabas e polissílabas tem que ter sílaba tônica. Só pode ser uma, as demais são átonas. E átona pode ser uma ou mais de uma, não tem problema. Então, sílaba tônica só pode ser uma. Sílaba átona pode ser uma ou podem ser várias, dependendo da quantidade de sílabas que a palavra tem. Então, vamos voltar lá. O que aconteceu na palavra órfão? Ela tem acento e ela tem tio. Escreve em uma segunda observação. Tio, ó, gente, tio, uma curiosidade, era assim, ó. Tio, deixa eu me colocar com a canetinha aqui. Til, T-I-L, tá bom? É assim que escreve, til, T-I-L. Então, põe aí pra mim, observação. Tio não é acento. Tio não é acento. Nós já vimos que na língua portuguesa tem um acento agudo, aquele que abre o sonzinho lá em café. O circunflexo, vulgo chapeuzinho, aquele que fecha o sonzinho lá em avô. E talvez, para alguns autores, o acento grave, que é a crase, só. Então, põe aí, tio não é acento. Então, se a palavra só pode ter uma sílaba tônica, uma sílaba forte, se ela tiver ao mesmo tempo o acento e o tio, é o acento que traz a tonicidade, que vai acentuar a sílaba ali. O tio não. Então, tio não é acento. Agora, se a palavra não tem acento e tem somente o tio, ele realmente tem essa força lá, né? Igual campeão, mas tendo os dois, igual em órfão, anote lá então, na palavra órfão, o que vai acontecer? Esse or é a nossa sílaba tônica e fão é então a sílaba átona, apesar do peso do tio lá. Mas não se esqueçam de que tio não é acento. Então esse slide aqui é o mais chatinho das regrinhas da paroxítona, por isso eu sugiro lembrar da terminação nas palavras, que por essas palavras aí você constrói o exemplo, tá? Vamos seguir. Aqui eu trouxe um perigo só para reforçar mesmo. Jockey. Que ela não falou, professora, mas você não falou que o ei tinha perdido o acento? Na tonicidade dele, igual aconteceu lá em heróico. Mas aqui, põe bem grande aí, ó. Paroxítonas terminadas em ditongo
não perderam acento, elas são acentuadas, tá? Então, eu tô dando uma ênfase para essa, pessoal, porque cai muito. Quase toda a questão de acentuação na FUMARC envolve essa regrinha. São palavras como série, história, planície, jockey, úteis e por aí vai. Então, paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Então, vamos fazer um flashback rápido aqui, vamos recapitular, para não parecer que é tão complicado assim. A acentuação gráfica, você vai lembrar de 4 situações importantes. Primeira, dos monossílabos. Os tônicos têm acento, T de tônico, T de tem, os átonos não têm. Segunda, dos hiatos. Os hiatos I e U, sozinhos na sílaba, seguidos ou não de S, tem acento. Saúde, saída. Exceção do quando tem um NH lá em rainha, bainha, que aí não pode ter acento, né? Terceira situação, você vai lembrar que a paroxítona vai se confrontar com a oxítona. Então, onde tem acento em uma, não tem em outra. Lembrando especialmente do trio cajá, café, cipó. Então, as oxítonas terminadas em A, E e O são acentuadas. I e U, consequentemente, não são. E a quarta situação, você vai lembrar das proparoxítonas, em que todas são acentuadas, não há exceção. Então, tem a regrinha dos monossílabos, tem a regrinha das proparoxítonas, tem a regrinha dos hiatos e tem a regrinha do confronto das oxítonas com as proparoxítonas. Ainda nesse confronto, você vai lembrar que eu digo ei, digo oi, quando encontro as pessoas. Então, esses encontros do é com u, lá, eu, do é com i, do ei, do o com u, do com i, do oi, esses encontros perderam acento na paroxítona. P de paroxítona, P de perdeu, e não perderam nas oxítonas. Mas, lembrem-se de que paroxítona terminada em ditongo, então a regrinha de paroxítona e oxítona é sempre a terminação, elas têm acento, isso não mudou em nada, tá? E aí você vai ter que lembrar dos outros casos lá, por um amável, que daquelas consoantes, dá para construir a regra sem nenhum problema, tá bom? Bom, gente, aqui algumas coisinhas básicas, a primeira do rainha eu já mencionei, vamos lá para baixo, olha que loucura aqui. Eu brinco que a palavra feiura ficou uma feiura sem esse acento. Olha só. Feiura é uma palavra que tem 3 vogais seguidas, mas não é tritongo, porque na hora que a gente separa, elas não ficam juntas, né? Tritongo, elas teriam que ficar juntas, ó. Feiura. Então, são 3 vogais na palavra, mas como elas não ficam juntas na sílaba, não é tritongo. O que aconteceu com essas 3 vogais? 2 ficaram juntas e uma se separou. Então, vai lá. Esse E com I é um ditongo. Põe lá, ditongo. Porque as vogais estão juntas. Então, a palavra pode ter mais de um encontro vocálico sem nenhum problema. Esse U com relação ao I que ficou para trás é um hiato, porque ele se separou, né? O que a gente viu? Que o I e o U sozinhos, eles recebem acento. Mas aqui não está com acento, professora. É uma invenção chata da nova ortografia. Vai dizer pra gente que as palavras perdem o acento quando esse hiato tem antes dele um ditongo, somente se tiver antes dele um ditongo. Lembra da palavrinha feiura? Então, vamos lá. Os hiatos I e U, quando estão sozinhos na sílaba ou seguidos de S, recebem acento. Exceção da palavrinha rainha, quando é seguido, então, do dígrafo NH. Entretanto, se esse hiato tiver antes dele um ditongo, na nova ortografia, o acento desapareceu, como aconteceu com a palavrinha feiura. É coisa da nova ortografia. Então, pode ter acento e pode não ter na fase de transição. Como a sua prova vai ser ainda no período de transição, que a nova ortografia, ela deveria ter entrado em vigor para valer desde 2013, foi prorrogado o prazo para 2016. Então, por enquanto, as duas são corretas, mas a preferência é para nova. Você só vai aceitar a antiga se um enunciado der margem para isso, tá? Mas a preferência já é para nova. Então, feiura na nova ortografia é sem acento. Mas lembrar, tem a possibilidade de ter ainda o acento na ortografia que até então está sendo válida ali nesse período nosso de transição, tá bom? E agora, pessoal, tem essa regrinha específica que eu pus aí só para complementar, só você lembrar da palavra ninguém. Pega a palavra ninguém que você constrói a regra. Oxítono terminada em tem acento. Então, ninguém, também, refém, alguém. Então, oxítono terminada em, foi legal, né? Enfim, tem acento, beleza? E agora, para fecharmos esta aula, para fecharmos esse encontro, vamos falar do chamado acento diferencial. Pessoal, o nome de estudo, ó, acento diferencial, ele serve para diferenciar alguma coisa. Pode ser o tempo verbal, pode ser a classe de palavras. Então, põe lá, acento diferencial. Diferencia tempo verbal, diferencia classe gramatical,
diferenciar a semântica, o sentido, enfim, vai depender do contexto. No primeiro exemplo, nós vamos diferenciar, não perder esse acento, ele continua existindo, o tempo verbal, ó. Não sei como você pôde fazer isso comigo. Como você pôde, o verbo está no pretérito, põe lá lembrete que pretérito é passado. Não sei como você pode pensar assim, agora o verbo está no presente, tá vendo? Isso é acento diferencial. Como que eu vou saber se o verbo está conjugado no presente ou no passado, no pretérito? Pelo acento diferencial. Não sei como você pôde fazer isso comigo. Então o verbo está no passado, você já fez. Não sei como você pode pensar assim. Então o verbo está no presente, você ainda pensa assim. E também podemos diferenciar a classe gramatical. Por com acento circunflexo é verbo. É o verbo por. Então, pessoal, por isso a expressão pôr do sol, ó, ela tem acento circunflexo, tá? Pôr do sol, acento circunflexo, perdeu o hífen, mas o acento continuou, porque o sol vai se pôr, né? Ele vai se esconder, se colocar lá. Então, pôr verbo é com acento. Já o por preposição, de quando eu falo, por exemplo, vou sair por aí, ou quando eu falo, eu fiz isso por você, não tem acento. Então, diferenciou aqui a classe gramatical. Por com acento circunflexo, verbo. Por sem acento circunflexo, preposição. Não coloquei no seu material, mas sugiro que você acrescente lá, vamos lá, rapidinho. O tem sem acento é singular. E tem com acento circunflexo é plural, tá? Os acentos foram mantidos na nova ortografia. Então, por exemplo, ele tem muitos amigos. Tem sem acento circunflexo é singular. Agora, eles têm muitos amigos. Tem agora com acento circunflexo, porque eles, plural. Tranquilo? Então, acento diferencial. Pode diferenciar o quê? Classe gramatical, igual acontece com o verbo por e a preposição por. Tempo verbal, igual pode e pôde, né, no pretérito e no presente. Pode diferenciar também singular e plural, igual acentinho lá do tem. Então, acento diferencial, o nome diz tudo. Ele vai diferenciar alguma coisa. Ou a semântica, que é o sentido, ou o tempo verbal, ou a classe gramatical, ou a ideia, a flexão de singular e de plural. Ele vai diferenciar alguma coisa. Beleza? Tranquilinho? Então, pessoal, é isso o que eu tinha para falar para vocês sobre acentuação. Agora nós estamos quase na reta final, né? Temos ainda mais 4 encontros de gramática. Nesses 4 encontros nós vamos começar a trabalhar coisa bem prática, a questão lá da análise de provas. Mas antes da análise, nós ainda temos um pontinho para a gente falar de algumas classes gramaticais. Tem um tópico lá do edital, né? Classes de palavras. Nós vamos falar desse tópico depois de tirar na parte prática. Tranquilo? Então, até o nosso próximo encontro. Bons estudos, sempre!